O tema título do presente artigo é A Eutanásia como Direito Humano Fundamental à Morte Digna, necessidade de legislação que regulamente a matéria, de Henrique Alexander Kesk, como doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduado em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos, advogado, e Claudine Rodenbusch, doutor em Direito pela Universidade de Burgos, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz, especialista em Direito pela Universidade também de Santa Cruz, advogada, professora do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá, em Porto Alegre. No presente artigo, a preocupação básica quanto à saúde de qualidade e à promoção do bem-estar para todos em todas as idades, e acrescentamos em quaisquer condições, se volta para o objeto da pesquisa, que diz respeito a se postular a possibilidade de antecipação da morte como um direito humano fundamental, devidamente inserido no ordenamento legal brasileiro, de forma a garantir que os sujeitos de direito possam decidir quanto ao momento da morte, da mesma forma que o fazem em relação às condições existenciais ligadas à sua saúde e à própria vida, mormente quando se tratam de pacientes terminais, sem possibilidade alguma de cura, sofrendo dores atrozes ou sendo relegados à inconsciência dos estados comatosos. Daí se depreende a relevância da temática, em que se chocam os avanços da medicina com a possibilidade de, por meios tecnológicos, reduzir a condição humana a mero objeto manipulável por meio da obsessão terapêutica, negando-se ao ser humano o direito de morrer dignamente. A metodologia empregada parte de pesquisa e análise da legislação brasileira, em que se excepcionaliza o direito à vida, permitindo matar, bem como a criminalização da eutanásia e a possibilidade de seu emprego via normativa do Conselho Federal de Medicina, que, entretanto, não tem força de lei. Da mesma forma, se emprega o método de pesquisa doutrinário-bibliográfica e sua consequente análise. Nesse sentido, o artigo se articula em torno da discussão doutrinária acerca das questões suscitadas pela antecipação da morte, de maneira a postular como objetivo a possibilidade de se estender o princípio fundamental, constitucional, de garantia à vida no direito brasileiro, baseado na dignidade da pessoa humana, Constituição Federal de 88, artigo 1º, inciso 3, ao momento da morte, dado não se poder separar esses dois momentos existenciais, ou seja, uma vida digna de uma morte com dignidade. Assim, ao se questionar a legislação do país, pois que se limita a criminalizar tais práticas, chega-se ao objetivo de propor a elaboração de legislação abrangente, que regulamente a matéria, trazendo para o abrigo do direito esse problema, que se verifica em uma espécie de limbo jurídico. Como resultado parcial se evidenciam as diversas formas de antecipação da morte, elencadas pela doutrina, para que sirvam de paradigma para a abordagem do problema, a servirem de norteadores dessas possibilidades legais de decisões extremas, para se respeitar a vontade livre e soberana dos sujeitos nelas envolvidos, ou a quem a legislação autoriza a decidir, quando esta vontade não pode ser auferida. Por fim, se ratifica que se elabore legislação específica no Brasil, capaz de se aproximar de parâmetros humanistas para dar conta de uma angustiante demanda social, normatizando tais práticas, mormente quando se está diante de pacientes terminais a sofrerem dores excruciantes em doenças incuráveis, uma vez que se propugna pelo livre exercício da subjetividade dos sujeitos de direito, que, dessa forma, passariam no ordenamento jurídico brasileiro a poder legalmente exercer seu direito a uma morte digna. Palavras-chave: eutanásia, direitos humanos, doente terminal, legislação. Esse tema, apesar de sua constante presença histórica, apresenta um marco definitivo, trazido pela influência decisiva da estruturação do cristianismo,
ao definir claramente que a vida humana pertence a Deus e, portanto, somente Ele a pode tirar. Por outro lado, ainda que a Constituição Federal se expresse no sentido de que nos constituímos em um Estado laico, isto é, neutro em questões religiosas, o legislador, entretanto, não o é, de forma que continua a produzir normas jurídicas em que esses valores cristãos se apresentam como verdades absolutas, agora, porém, transformadas em normas obrigatórias de conduta, por força de lei, transferindo para o Estado a posse e a pertença da vida do indivíduo. A seu turno, uma forte corrente doutrinária, igualmente instalada nas paragens cristãs, continua a repetir em coro esses mesmos valores como mostrado anteriormente. Para se avançar então nessa discussão, Mister se faz trazer alguns apontamentos acerca da presença histórica da antecipação da morte em diversas culturas, procurando apresentar igualmente um contraponto a essas determinações de valor absoluto, notadamente diante das hipóteses de sofrimentos terríveis e incuráveis já mencionados. A questão básica logo a ser tratada diz respeito a se determinar a quem pertence a vida humana, pois, se considerarmos que é bem inalienável do próprio ser humano e somente a ele pertence, nada autoriza a ninguém, nem ao Estado ou à comunidade, a qualquer título, interferir em quaisquer decisões atinentes ao destino que este ser humano lhe der, se estiver dispondo de sua própria vida. Entretanto, se afirmarmos valores escatológicos de recompensa post-mortem ou religiosos de salvação pelo sofrimento, ou ainda no sentido de que cabe ao Estado, por intermédio da normatização própria, determinar o destino da vida individual, estaremos caindo nas incongruências referidas, haja vista que não se pode reconhecer, ao mesmo tempo, no indivíduo, o caráter de sujeito moral livre, capaz de autodeterminar-se em todas as situações de sua vida e não lhe permitir e mesmo coagir que tome a decisão que lhe aprouver em relação à morte. Neste sentido, se está diante de uma aporia tanto racional quanto ética. Com certeza, um tema de tal envergadura não encerra a discussão, dado a grande produção teórica nesse sentido, bem como todas as suas implicações no que diz respeito à vida humana. Mas a pretensão aqui é a de que, tão só, se possa trazer alguns contributos para que a discussão não deixe de estar presente sempre. Além disso, a finalidade primeira e última do direito diz respeito precisamente a ter como fundamento um voltar-se cada vez mais atento a essa mesma condição existencial humana. É isto que o direito deve regular. Nesse sentido, deve pronunciar-se mesmo em se tratando de situações extremas, como a proposta nessa discussão. Se o direito é para o homem e pelo homem, não pode em nenhuma hipótese recair em soluções simplistas de somente criminalizar as condutas como estas em comento, sob pena de levar para a dimensão de um limbo jurídico, como se reitera agora, a ação de tais práticas, completamente sem controle. Haja vista que os fatos que lhe dão causa se afiguram como realidades sociais concretas e que se avolumam cada vez mais no seio desta mesma sociedade.